Fala aí, Bruno Balbino aqui. Desafios da paternidade. Esse pode ser o primeiro de vários que, conforme eu for me lembrando, eu vou gravando e compartilhando. Desafios da paternidade. Primeiro tema aqui que eu quero trazer e assunto, né, que eu quero compartilhar, na verdade, uma passagem, uma experiência. Pelo fato, por exemplo, de uns dias da qual a minha esposa não estava, qual eu estava sozinho com minha filha, é, tudo em casa que envolve casa, cuidar dela e as coisas que a gente homem precisa fazer para manter, para pagar as contas e resolver problemas, por exemplo, diariamente, né? Se tornou um desafio fazer ao mesmo tempo uma coisa a mais acrescentou cuidando dela, né? Tipo, quando a minha esposa tá junto, a gente se divide e tudo certo, né? Cada um tem um tempo ali de estar com ela e às vezes de forma mútua ali, mas tranquilo, né? Agora, sozinho tá fazendo, tipo, resolvendo as coisas que precisam ser resolvido, tanto quanto a casa, quanto os problemas do dia a dia ali ainda, tá cuidando em full time, 24 horas por dia, realmente se torna um desafio. Um dos exemplos práticos, né, tipo assim, simples, foi um dia, um dos dias, com a minha esposa estava internada, que eu precisava, por exemplo, na parte da manhã, ir ao mercado, precisava comprar feijão, depois ia ter que cozinhar, né, para poder fazer um almoço, para poder dar para minha filha e tal. Aí, por exemplo, só pelo fato dela que precisar se arrumar, já foi um desafio, porque ela, a princípio, pediu pra escolher a roupa, mas aí não escolhia nunca e demorava, e daí quando eu sugeria uma ou outra, é, também não aceitava, então foi um desafio. É, e ao mesmo passo que eu pedia para ela colocar, então, a roupa que eu tinha pedido, ela não queria, certo? Então, ela passa a gritar. Então foi um momento assim que realmente desafiador, assim, sabe? Então eu vendo ali que, né, devido a vários fatores, assim, um dos fatores era a questão da carência, a ausência da mãe. Então eu tava evitando o máximo que eu pudesse, assim, tá falando alto com ela, brigando com ela, porque, né, sei que muita coisa também é emocional. Então eu comecei a conversar com ela, explicando que eu precisava da ajuda dela, da compreensão dela, já que a mãe dela não estava presente, né? Então, um dos desafios, né, da paternidade é uma tarefa assim simples, né, do dia a dia, e essa que eu falei agora. Então, eu precisava ir para o mercado, né? Mas antes ela precisava se arrumar para a gente ir. Então, a gente que é homem, a gente se arruma de forma rápida. Mulher não, mulher já precisa, né? Já não consegue se arrumar de qualquer forma, né? Mulher desde cedo já quer se arrumar bem arrumada, né? Quer estar bem arrumada. Então, só compartilhando aí uma dessas experiências desafiadoras aí desses últimos dias. Isso de agora, né? Tô falando minha filha já com uns 5 anos e pouco. Mas conforme eu for lembrando, vou estar compartilhando é, os desafios assim da paternidade, assim, se eu lembrar de coisas quando ela era mais nova também, né? Eu vou estar compartilhando e tudo é uma lição, tudo é uma lição. Eu vi que por estar mais. Não tinha opção, não tinha mais gente, não tinha não. Aquele tempo ali era eu com ela, então eu me voltei mais para ela, eu prestei mais atenção nela, eu dediquei mais tempo para ela, comecei a entender que ela precisava da minha atenção, sabe? Entender ela, a linguagem dela, passei a entender isso, sabe? A linguagem dela. Como que, né? Então, às vezes, em alguns momentos, ela dava sinais do que ela precisava, certo? E quando a mãe dela tá presente, tudo mais é coisa que passa despercebido muitas vezes, a gente não sabe. Então, gerou uma proximidade muito grande entre nós, assim, uma conexão muito grande entre nós, assim, sabe?
foi uma experiência muito boa, foi desafiadora, mas me ensinou muito, eu aprendi muito, né? Difícil realmente, mas me ensinou muito. E o que eu tiro dessa experiência, sim, é que a gente precisa, né, lutar sempre para buscar conversar o máximo que pode ali, tentar entender, né, de que forma eles estão transmitindo para a gente através de sinais, de que forma eles estão transmitindo para a gente o que eles precisam. Ah, Bruno, mas é mimo. Ah, mas você tá mimando, não sei o que. Tem momentos que a gente precisa ser mais firme, duro, coisa e tal. Mas tem momentos que a gente precisa também entender a linguagem deles. Precisa, porque é um cérebro que não é um cérebro de um adulto. Então é um cérebro que está ali no início, né? É uma semente que está no início, precisa de cuidados específicos, né? Então a gente precisa entender isso, parar, analisar e entender isso. Não é o mesmo tratamento que vai ser dado a um adulto, sabe? Então, esse primeiro áudio referente a desafios da paternidade, quero deixar com isso. Que a gente se atente sempre à linguagem de nossos filhos, busque essa proximidade através da atenção aplicada ali a eles, assim, para a gente conseguir tirar o melhor proveito disso e melhorar a nossa comunicação com eles, nossa proximidade, nossa conexão com eles. Beleza? Tamo junto e até o próximo áudio. Tamo junto.